Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero fazer memória de Dom Pedro Causa-Dáliga. Hoje ele faleceu. Quem começou a caminhar na igreja há uns 30 anos, ouviu muito falar deste homem. Ele foi um grande lutador, defensor do povo contra a ditadura. Ficou aqui no Araguaia há muito tempo. A fala de Dom Pedro Causa-Dáliga ressoava com uma força, como um trovão. Um homem destemido, um homem corajoso, um homem que lutou para que o Brasil fosse um país melhor. E a gente ouvia com muita frequência, quando ele aparecia na televisão, toda a atenção era voltada para ele, porque era uma fala de fato, uma fala voltada para o Evangelho, colocada no coração do seu povo. Mas a vida é assim. Vai Dom Pedro, outros aparecerão e outros vão fazer com que o Evangelho possa ressoar, como tem feito até aqui agora. Então nós vamos vendo o que Deus tem feito por nós. Ele nunca deixou de nos conduzir, isso é fato. O modo como Deus nos conduz. Eu quero fazer um paralelo do modo como Elias experimenta a graça de Deus e o modo como Pedro se encontra com essa graça meio à tempestade. Com certeza Elias estava também um tanto agitado, querendo encontrar uma resposta, como muitas vezes nós também queremos encontrar uma razão, porque aqui estamos, uma razão dos problemas da nossa vida, das dores, dos desencantos. Nós queremos, porque ouvimos tanto falar, queremos nos encontrar com esse Deus. Talvez pelo fato de tantas vezes ter ouvido falar que Deus é forte e tudo aquilo que nós compreendemos, esperava Elias se encontrar com Deus assim, como encontrou lá Moisés, Deus numa sarça ardente, num fogo que tudo devorava. De repente, ele vai fazer uma experiência de Deus de modo tão sereno, porque por muito pouco ele deixou passar de modo despercebido essa presença. É tão importante assim compreender, porque cada um, por meio da sua escuta, é chamado a fazer a sua experiência.
Cada um faz a sua experiência segundo a abertura do seu coração. E muitas vezes queremos fazer a experiência de Deus segundo a experiência tantas vezes escutada daquilo que assistimos, e aquele que fez a sua experiência é a sua experiência. E cada um que está aqui, cada um que está em casa, também faz a sua. Mas essa experiência só será possível quando o coração se abre. E Elias pôde perceber uma ternura, uma bondade, e ali ele pôde experimentar o quanto Deus é sereno. São Pedro, ele meio àquela turbulência, depois de trabalhar o dia inteiro, de ir ali com Jesus, ouvir o clamor do povo, o grito do povo, o desespero do povo, já cansado, Jesus pede para que ele e os seus amigos pudessem seguir viagem, pois ele ia despedir o seu povo, e Jesus também não quis só despedir o povo, mas também ficar um pouco sozinho. E Jesus vai ao encontro dos seus amigos. O mundo parecia, ou melhor, a água parecia estar revolto, um vento, uma tempestade, e Jesus vai caminhando. O Evangelho diz que os amigos que estavam no barco viram um fantasma e começaram a gritar. João é aquele moço apaixonado por Jesus. Ele escreve que ele era o discípulo amado. O amado, ele sempre conhece o amor. Então ele sabia que Jesus era o amor, e logo, muito distante, ele percebeu que aquele que lá estava vindo não era uma pessoa estranha. E ele disse, é o Senhor. Pedro, então, quer confirmar, se és tu, Senhor, me permita ir ao teu encontro. E Pedro vai. E Pedro vai caminhar, indo ao encontro de Jesus, meio à tempestade. E muitas vezes é assim que nós caminhamos ao encontro de Jesus. É assim que caminhamos com esse Jesus. E muitas vezes nós queremos, porque estamos na sua presença, que de fato a calmaria possa estar. E a calmaria precisa estar no nosso coração. E é preciso voltar a atenção para o coração. E Pedro começa de fato a afundar, como está aqui. E é tão bonito, porque nós vamos percebendo, enquanto Pedro chama, enquanto Pedro diz que quer ir, quando Jesus então estende a mão, então vai tudo muito bem. Eu gosto muito dessa cena, porque nessa cena de São Pedro, eu me encontro, todos nós também nos encontramos. Quantas vezes o nosso olhar, ele se dispersa. Quantas vezes o nosso olhar se perdeu. Nós, por não suportar olhar a luz, ficamos olhando a escuridão. Por muito tempo de esperar a esperança, nós nos abandonamos em nós mesmos. E Jesus, ele olha, e Pedro começa a sucumbir, como muitas vezes nós nos sentimos perdidos, cansados. E Jesus simplesmente olha para Pedro e diz, homem de pouca fé. Eu gosto muito dessa fala porque eu trago muito no meu coração uma fala no meu retiro de ordenação. Quando eu estava me preparando para receber meu diaconato, nós fizemos um retiro e o irmão Roger, então, ele falava das tantas vezes que ele ouviu falar e que nós também ouvimos falar, embora tínhamos estudado que Deus era todo-poderoso, que Deus é todo-poderoso. Ele fez um questionamento que isso nunca saiu. Eu penso que do retiro eu só me lembro dessa frase. Nós buscamos um Deus todo-poderoso, sem ao menos compreender em que consiste o seu poder. Onde está esse poder? E o poder de Deus consiste na sua capacidade de amar e de recriar. Um Deus capaz de estar presente, um Deus capaz de sofrer. E aí está o seu poder, que só mesmo Deus sofre conosco. Só Deus é capaz de escutar, só Deus é capaz de ser sensível, só Deus permanece. Então, quando saí daquela fala, eu fiquei a pensar, de fato, nós temos tantos conceitos de Deus,
Mas qual o melhor conceito até agora elaborado que possa nos levar a compreender a sua presença em nós? Qual o melhor conceito que temos para então perceber que Deus se faz presente? Elias traz, aqui no livro dos Reis, traz um Deus bem sereno. Mas Elias esperava encontrar no terremoto, no trovão, algo semelhante. E Deus chega de modo bem sereno. E, mais uma vez, no meio a essa tempestade e a esse cansaço, Deus se faz presente, agora de modo encarnado. Agora é o vento que parece tudo destruir. Mas Deus se faz presente. Eu posso dizer que na nossa vida também é assim. Nós olhamos para as tantas mortes hoje anunciadas no Brasil, dá uma tristeza, dá um cansaço. O nosso coração fica a repensar, embora as pessoas que faleceram, nenhuma dessas tem o meu sobrenome, tem o meu sangue, mas tem a minha humanidade. Ali tem a cara, tem o sentimento de tantas pessoas, tem uma identidade. E nós olhamos, porque nós não sabemos nada desta vida, a vida parece ser muito misteriosa, mas eu posso dizer que uma coisa é o mistério, outra coisa é a negligência. E aí, quando eu ouvi hoje falar que Dom Pedro faleceu, eu fiquei pensando do trovão que era a sua voz, que presença firme era este homem quando estava no meio do povo, quando falava no púlpito da sua igreja, quando falava e a televisão trazia a sua fala. Fiquei me lembrando das vezes que a CNBB se reunia e a televisão trazia todos os dias uma matéria falando do que discutiu na CNBB. É só para lembrar que Deus, Ele nunca deixou de falar ao coração do seu povo. Ele só quis precisar de seus representantes para alimentar a esperança no coração dos seus filhos. E aqui nós estamos. Então nós vamos olhando nessa experiência de Pedro e nessa sua experiência nós também nos encontramos. Mas nós não estamos seguros em nós mesmos. É em Deus. E nós saímos a procurar esse Deus. E onde está esse Deus? E nós podemos encontrar Deus de fato em tantas pessoas, porque é assim que Ele se esconde, e é assim que Ele se revela, é assim que Ele se deixa ser percebido, é assim que Ele nos serve. E São Pedro vai fazer uma experiência perfeita diante de todo o sofrimento, de todo o cansaço, a presença misericordiosa de Deus. Mas eu também gosto muito de compreender o modo como São Mateus, ele faz um recorte do Evangelho. E aí eu posso dizer que lá nos anos 70, quando Jesus já havia sido colocado na cruz, as pessoas estavam discutindo, falando, partilhando o que falou e o que fez Jesus. As pessoas que testemunhavam aquilo que os seus pais contaram, aquilo que muitos viram. E aí São Mateus vai dizer para aquela comunidade que, meio à tempestade, o Deus da vida se faz presente. Mas para que vocês, falando ele para a comunidade, para que nós possamos suportar tudo isso que vivemos, é preciso que o olhar esteja firme no Senhor. Se o nosso olhar se desviar da presença de Deus, nós não vamos resistir, nós vamos afogar nas angústias da vida, nas dores da vida, nos desencantos da vida. Por isso é tão importante ter fé. A fé não pode ser, e não é um amuleto. A fé não pode ser uma fantasia, não é uma fantasia. A fé é esse clarão que nos faz compreender que Deus está. Mas não para fazer aquilo que queremos, mas está para salvar. Está para que nós possamos reconhecer que somos amados, que nós não estamos abandonados. E assim,
Eu aproveito e trago tantas pessoas que têm recomendado as nossas orações e coloco neste altar. Tantas pessoas que neste exato momento choram a saudade dos seus, as dores dos seus. Quantas pessoas se alegram com os seus, quantas pessoas gostariam de ter uma informação dos seus. E a gente então, muitas vezes, se perde nesse silêncio. E aí, nós precisamos ancorar o nosso coração no coração de Deus. E é assim que eu quero pedir ao nosso Deus, por todos os pais deste mundo, aqueles que estão cansados, aqueles que já estão enfermos, aqueles que já partiram, pedir a Deus por todos nós. Creio em Deus Pai,